pela oportunidade que Ele me concede. E como eu costumo falar, feliz o homem que foi escolhido para representar Deus na terra, pregando a sua palavra. Pouco sabe essa importância. Quero também agradecer o pastor William e o nosso pastor presidente, pastor Guilmar Tavares, meu pastor Antônio Félix, ele sabe, sou pregador itinerante e prego há mais de 15 anos, irmãos. E eu falei, para muitos pode ser pouco, mas hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, estar no lugar onde eu queria estar ministrando. Aleluia. E durante esses dias que eu ajudei uma pessoa que não tinha nada, mais de 100 pessoas se prontificaram a ajudar ela. Mais de 100, eu tenho todos os números aqui, não apaguei no meu celular. E o mais incrível é que essas pessoas diziam para mim: olha, essa atitude sua é louvável e Deus vai te honrar. Eles diziam sempre isso. E Deus vai te honrar. E quando eu falei com o pastor William numa situação, ele falou: você quer pregar lá domingo? E eu lembrei, Deus está me honrando. Aleluia. E aí eu pedi o tema da mensagem e ele me deu o princípio da honra. Então nós vamos viver hoje uma mensagem a qual o pastor leu o começo aqui. Eu também quero ler em Esther capítulo 6 sobre o princípio da honra. Muitas vezes os homens eles querem ser honrados. A palavra honra é uma palavra pequena, que significa no português peso ou pesado. Os homens buscam a honra a todo custo. Nós sabemos que a honra ficou sim para os homens, mas a glória esta ficou para Deus. A glória não ficou para os homens e nem tampouco será dividida com tais. Mas se você quer ser honrado, eu vou te ensinar um princípio. Nós buscamos honra diante dos homens, mas vamos buscar uma honra melhor aqui diante do nosso Deus, porque Deus tem honra para aquele que cumpre os seus princípios. Capítulo 6 do livro de Esther vai dizer o seguinte: naquela noite fugiu o sono do rei e disse: então que trouxeste os livros dos registros das crônicas e a leram diante do rei. Versículo 3: e disse o rei: que honra ou distinção se fez a Mardoqueu por isso? E responderam o servo do rei, os seus oficiais: nada se tem feito com ele. Versículo 6: entrou, pois, Ramã, e o rei lhe disse: o que se fará ao homem cuja honra se agrada o rei? Então disse Ramã para consigo: a quem mais se agradaria o rei a fazer honra mais que a mim? E respondeu Ramã ao rei: ao homem que cuja honra se agrada ao rei, traga as vestes real de que o rei costuma se vestir, e o cavalo que o rei cavalga, e a coroa real seja posta em sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de algum dos príncipes mais nobre do rei, e visto aquele homem a quem o rei agrada honrar, e leve-lhe o cavalo pela sua necessidade, e seja pregoado diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei agrada honrar. Sinta dando glórias a Deus. Amém? Aqui nós vemos a história de Esther. O livro de Esther é um livro pequeno, que é apenas 12 capítulos. Mardoqueu, seu primo, ele faz algo que os homens hoje sempre querem fazer algo, mas pensando nos benefícios futuros. Mardoqueu, aqui no capítulo 2, a Bíblia vai falar que ele impediu que os homens assassinassem o rei. Mardoqueu não pensou em ganhar nada, nem foi direto no rei falar, porque existem pessoas que querem fazer coisas, mas querem ser vistas pelos homens, pelas suas autoridades, para serem honradas por elas. Mardoqueu faz algo aqui extraordinário, que foi livrar um homem de ser morto. Mardoqueu podia muito bem falar: eu não tenho nada a ver com isso, querem matar, mate. Mas ele não pensou assim. Nos últimos dias, os homens, quando vê um erro do outro, ele fala: ele está pagando porque ele errou. Muitas vezes nós procuramos o problema na vida de alguém, ao invés de procurar a solução. A gente sempre tem um costume, como eu fui ajudar uma pessoa e falou: olha, esse tanto de filho, será que ela não poderia ter evitado? Eu falei: não, eu não quero saber por que ela tem tantos filhos, eu quero saber como nós vamos ajudar a sustentar e alimentá-los, porque no momento ela não tem condição. As pessoas procuram sempre a raiz do problema, ao invés de procurar a raiz da solução. E quando nós procuramos a raiz da solução do problema, o nosso Deus faz com que essas raízes cresçam e dê fruto na hora certa, e esses frutos se chamam honra. Aqui você vai entender que Mardoqueu, ele faz com que, no capítulo 2, versículo 21, 23, que vai dizer o seguinte: Mardoqueu, ele podia muitas vezes nem pensar: não, eu não vou ajudar. Mas naqueles dias, estando Mardoqueu assentado à porta do rei, indignaram grandemente Bigtan e Teres, dois camareiros do rei, da guarda da porta, e procuravam atentar contra o rei Assuero. Mardoqueu estava no lugar certo e na hora certa.
Ele viu que dois homens, Bigtan e Teres, iam fazer algo que era tirar a vida do rei, mas ele denunciou isso. Nos dias de hoje existem pessoas como Bigtan e Teres, querendo matar você espiritualmente para que você não seja honrado. Mardoqueu, ele entendeu perfeitamente que se ele salvasse a vida, ele estava fazendo algo que chamaria a atenção de Deus e não do rei. Mas foi gravado no livro a atitude de Mardoqueu. Existe no céu um livro onde o Senhor registra tudo que você faz. Ele registra as suas lágrimas, ele registra a sua oração, e ele não se esquece do que você faz de bom nessa terra, do que você faz por alguém sem ela merecer. A gente procura sempre honrar as pessoas que merecem, que têm boas condições, que chamam a atenção e que pode fazer algo por nós futuramente. Mas o que essas pessoas podem fazer por nós se perde com o tempo. Mas o que Deus faz por nós não se perde nunca. Quem perde somos nós. A honra que Deus tem para o homem está gravada no céu, não está gravada na terra. Se nós procuramos honra nesse lugar, vai ficar aqui, não levaremos nada. E aqui Mardoqueu, ele fez algo que foi registrado no livro de Crônicas, a qual o rei se lembrou e leu o livro e viu que estava registrado. Tudo que nós fazemos aqui para honrar o nosso Deus, ou para honrar um irmão, está registrado no livro de Deus. Assim como Ezequias, ele chora e o Senhor fala: eu ouvi sua oração e vi tuas lágrimas. Ou seja, a oração de Ezequias estava gravada no livro do Senhor e suas lágrimas também estavam registradas. Aqui, se você passa uma situação de humilhação e se você se cala, você dá oportunidade para Deus te honrar com as palavras e na hora certa te exaltar. Existem pessoas que não aceitam humilhação, mas querem ser honradas. E não tem como você, na humilhação, se defender sozinho e querer ser honrado por Deus, porque é Deus que trabalha. É por isso que o Salmo 37, versículo 3 vai dizer: confia no Senhor. Eu entendo que Deus colocou no versículo 3 um propósito. Só tem 3 pessoas que tu pode confiar: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que Deus colocou no Salmo 37, versículo 4: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O versículo 4 é interessante porque o coração é dividido em 4 partes: 2 atos e 2 ventrículos. Ato direito é responsável por bombardear o ar, e ato esquerdo é responsável por bombardear o sangue. E Deus bombardeou o ar lá no jardim do Éden, dentro do homem, e Jesus todo o sangue na cruz do Calvário. Salmo 37, versículo 4, ele fala: deleita-te no Senhor. E uma mãe que tem um filho sabe que quando o bebê chora, ele não sabe falar, e o choro denota-se que ele está com 2 problemas: fome ou dor. E nisso, quando o menino chora, ela fala deleite para ele. E quando a criança se alimenta, ela não chora mais, dorme e descansa. Quem passa por situação de humilhação adversa, deleita na palavra, dorme e descansa, porque sabe que Deus na hora certa vai o exaltar. Ele não discute, ele não fala, ele não toma providência, ele não vai lá resolver. Ele sabe que Deus vai fazer. Existem até pessoas que falam: você não vai fazer nada. Talvez alguém poderia falar: olha, Mardoqueu, Ramã está preparando para você uma forca, é melhor você matar ele primeiro, para que assim você não morra. Mas se alguém hoje levantou contra a sua vida, tentou te matar, te caluniou, fique sentado, fique com as mesmas palavras, ele vai morrer com elas, caso ele não se converta ou se arrependa. Se Ramã tivesse se arrependido, se Ramã tivesse sido ele que tivesse escrito no livro tudo e passado por rei, a situação teria sido diferente. Mas tem gente que não tem honra e vai querer roubar a sua. Tem gente que não tem honra e vai querer roubar a sua. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 1, versículo 6: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, cadê a minha honra? E se eu sou o Senhor, cadê o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdote. Os sacerdotes antigos, eles achavam que estavam honrando a Deus, mas honravam a si mesmo, a si próprio. Se eles tivessem cumprido um princípio, eles não tinham perdido sua honra e nem tampouco sua salvação. Os escribas e fariseus, eles vinham cumprindo leis, achando que estavam agradando Deus, mas não cumpriam seus princípios e traziam desonra ao próprio Deus. Existem pessoas que pegam a palavra e destroçam ela, pegam um versículo isolado, achando que está honrando Deus, achando que está fazendo alguma coisa, mas eles destroem princípios, porque não funciona assim. A Bíblia, ela nos traz que não tem só um contexto. Ela vem uma Bíblia, uma história completa, e precisamos ler ela. Existe um livro a qual eu li, eu não gosto de falar o nome para não despertar a curiosidade. São 2 livros, cada livro contém praticamente 500 páginas. E dentro desse livro, ele fala como Satanás quer honrar os homens usando a própria palavra de Deus. Mas ele distorce essa palavra.
Existe uma mensagem que eles pregam quando Jesus chega na figueira e procura e não tem frutos. E ele vê que ela está folhada, e Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela está seca no dia seguinte. E eu vi no livro O Satanismo pregando, num culto deles, esse livro ele vai dizer que eles falam: você acha que o filho honra o pai? Você acha que o filho ama o pai? Eu vou provar que ele não ama. Eu vou provar que dentro da palavra que ele não tem paciência, não espera, não suporta ninguém, porque amaldiçoou algo que o pai criou. E ele pega Coríntios capítulo 13 e fala sobre o amor, que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Se o filho amasse, ele tinha cumprido a palavra de Coríntios 13. Olha como o diabo distorce a palavra, engana pessoas e traz desonra, porque ela não cumpre princípios. Mas quem entende a mensagem vai saber que a figueira é um tipo de árvore, é sinal de que ela tem frutos. E quando Jesus chega lá, não tem nada. Existe, trazendo para os dias de hoje, quem passa lá na rua, olha para nós somos essa figueira folhada. E eles estão com fome, assim como Jesus teve fome. E quando eles estão com fome, eles vão procurar quem? Fome espiritual, alguém que está aqui dentro. Ora por mim. E talvez você tenha só folha, não tem frutos. E naquele grande dia Jesus vai saber. Você pode até falar que expulsou o demônio, que orou, que falou em línguas, mas se não cumpriu os princípios, você não será honrado. Então o segredo é cumprir os princípios. 2 Reis capítulo 4 vai falar algo muito interessante. Quem conhece 2 Reis capítulo 4 sabe que a viúva, ela tinha 2 filhos. Ela chega para Eliseu e fala assim: ó, o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ela fala que o marido morreu e os credores vêm tomar o filho. Ele diz: declara-me o que tem em casa. Deus, para fazer milagre, não precisa de nada. Ela diz: eu não tenho nada, um pouco de azeite. Mas esse nada tem que ser sempre algo, porque todos os homens que fizeram milagre na vida tinham algo na mão. Tem gente que quer viver milagre e quer ser honrado de mão vazia, e Deus não vai te honrar você de mãos vazias, porque até Moisés teve um cajado na mão, Elias tinha uma capa, até o próprio Sansão estava com a queixada de jumento, e essa mulher tinha um pouco de azeite. Tem gente que quer ser honrado por Deus, mas não tem nada nas mãos, vem na casa de Deus, nem adorar a Deus, nem ajoelhar, como um princípio de honra não faz, mas sai do culto falando: eu vou ser honrado, mas quer ser honrado de mãos vazias e sair de mão cheia. Essa mulher com um pouco de azeite, ele faz um grande milagre, mas eu não destaco aqui o milagre do azeite, eu destaco aqui, sabe o quê? Essa mulher é honrada a ponto de pedir vasilhas emprestadas e ninguém negar. Existem pessoas que não vão ser honradas, sabe por quê? Porque não tem moral para pedir vasilhas emprestadas, porque pegou a última e não devolveu, pegou com o vizinho, quebrou, não tem creche, não tem responsabilidade, os vizinhos não vão honrá-lo. E o princípio para se receber honra de Deus é honrar o seu próximo, é honrar o seu pastor, é honrar o seu líder, e as pessoas estão descumprindo isso. Esse é um princípio que a Bíblia nos ensina. Você vai ver que o próprio Isaac não deu valor aos princípios e foi desonrado, perdendo sua primogenitura. Ele não deu valor aos princípios, que ele era um primogênito, e ele seria honrado, ele trocou e foi desonrado. Quando você não valoriza os princípios, você, além de perder a salvação, você vai ser desonrado. Eva e Adão estavam no jardim do Éden, tinha princípios ali, e Deus pede uma única coisa, e eles não puderam cumprir, que não era comer o fruto da árvore do conhecimento. Tinha até o fruto da vida, era melhor ter comido da vida e ia viver eternamente, mas eles cumpriram o princípio e foram desonrados. E nós, quando queremos fazer as coisas a nosso jeito, da nossa vontade, e não valorizar os princípios de Deus, não tem como você ser honrado. Nós vemos uma busca frenética dos homens, principalmente na área financeira, seja política, buscando ser honrado, e você vê que essa honra termina com maldição. Agora, a honra que nós buscamos em Deus, essa honra é eterna. Saul, ele foi chamado pelos homens, tanto é que Saul significa o solicitado, o pedido. O povo tinha Deus, desprezaram o princípio de ter Deus como Senhor, como Rei deles, para ter um homem. Eles preferiram honrar um homem do que honrar Deus. E Deus fala para o profeta: esse povo não tem desprezado a ti, tem desprezado a mim, e eu vou dar um rei para eles. Eles têm pedido, eu vou dar. Saul significa o pedido ou solicitado. E Saul, ele desvalorizou os princípios de Deus, foi destronado e foi envergonhado, ou seja, perdeu a sua honra. Incrível que Saul no hebraico significa Paulo, era da mesma tribo de Benjamim.
e acreditavam que um era uma obra da carne e Paulo uma obra do Espírito. Quem vive da obra da carne será desonrado, mas quem vive da obra do Espírito, esse será honrado. Paulo, ele vive de uma forma que os homens hoje não querem viver, porque os discípulos antigos tinham a certeza, quando ia pregar o Evangelho, que seriam mortos, mas que Deus também poderia fazer um milagre. Nos dias de hoje, cristãos estão em casa com medo do vírus, porque são da área de risco, esquecendo que não tem como Deus fazer um milagre se você não for para a área de risco, não estiver na área, na zona de perigo. Tem gente que quer viver milagre, mas não quer viver a situação que vai gerar o milagre, porque o cego de Jericó só foi possível viver o milagre porque era cego. E a pessoa, não, é porque ele tinha fé. Não, primeiro é porque ele era cego. E tem gente que quer viver milagre, mas estão em casa com medo, confia em Deus, mas estão em casa com medo, querem honras da parte de Deus, mas não tem coragem de ir para a batalha para ser honrado. E não tem como Deus te honrar se você continuar com medo, porque a nossa batalha ela é invisível, os nossos inimigos são invisíveis, assim como o vírus. E se você não for lá fora buscar a honra no nome de Deus, ainda que você morra, a próprio Jesus disse: aquele que crê em mim viverá. Todo mundo quer ir para o céu, quer ser honrado no céu, mas ninguém quer morrer. E para morrer, o princípio para ser honrado e alcançar a vida eterna é ter morte. E essa morte tem que estar em Cristo Jesus. Abinadab fica com a arca na casa por 20 anos, não cumpriu princípios, não honrou Deus. Você não vai ver Abinadab ensinando seus filhos a honrar os princípios da arca na casa, e não viveu um milagre. Abinadab não viveu honras em 20 anos que a arca esteve dentro da casa. Existem pessoas que falam que tem Deus, mas não tem testemunho para contar, não são honradas, porque não vivem os princípios e não adoram a Deus como deve ser adorado. Já Obed-Edom, quando vê a arca passando em frente à sua casa, vê que os bois balançavam a arca, vê que acontece uma tragédia, alguém toca na arca, alguém morre ali. Eu fui até falar com Deus: Deus, por que o Senhor matou ele, matou Uzá? Ele tentou segurar a arca. Sabe o que Deus falou no meu coração? Messias, me responde aonde eu preciso de mãos humanas para ser sustentado. Quem precisa é vocês. Se Abinadab tivesse ensinado o princípio para o seu filho, ele ia dizer: olha, Uzá, a arca não pode ser carregada por mãos humanas, e sim pelo sacerdote em seus ombros. Não pode ser tocada por qualquer um, mas não ensinou. E quando você não vive princípios, haverá morte, destruição, desonra. Abinadab não ensinou isso. Já Obed-Edom, observando, acredito eu, olhando de longe, quando vê que Davi fala: vamos deixar a arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom significa servo, e ele, como servo, faz jus ao seu nome, e a arca fica na casa dele, e ele é grandemente honrado. Davi coloca homens para guardar a arca, tinha segurança na sua porta. O mais inacreditável é que aqueles homens começam a ver que do nada começa a florescer, que do nada as árvores começam a dar frutos, até a esposa que era estéril. Eles começam a observar que Obed-Edom começa a ser grandemente honrado, porque cumpria princípios como servo. E se queremos florescer, dar frutos e ser honrados, devemos cumprir princípios como servo. Porque acredito eu que Obed-Edom, todos os dias de manhã, quando levantava, adorava a Deus. De manhã, de tarde, de noite, adorava a Deus. Quer ser honrado? Adore Deus em todas as circunstâncias. Não, mas espera aí, Messias, eu estou passando por uma situação muito difícil. Opa, é essa situação difícil que gera honra. É a situação de humilhação, de perda, de morte, de dor, de tragédia, que Deus trabalha honrando. Ninguém chega na casa de Deus para aceitar Jesus se não for por um problema. Não chega, não conheço, não existe quem chegou na casa de Deus porque ganhou na Mega Sena. Não existe quem chegou na casa de Deus porque ficou rico ou famoso. Pelo contrário, eles deixam Deus. É a humilhação, é a perda, é o sofrimento que passamos, nós sermos honrados. A honra vem quando você levanta sua mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Essa é a maior honra que Deus tem para os homens: aceitá-lo como Senhor e Salvador da vida deles. Você vai ver que Sansão foi chamado para libertar o povo, mas Sansão não cumpriu princípios, e Sansão foi grandemente desonrado. Você vai ver que o próprio Moisés também, Deus dá uma instrução, ele não cumpriu os princípios da instrução, bateu na pedra, e assim Deus irou com ele, e ele não entrou na terra prometida. Seria uma honra entrar, mas não entrou. Quando você não cumpre princípios, você será grandemente desonrado. Quando você se junta com outras classes que não adoram a Deus, você será grandemente desonrado. Porque Josafá vai fazer uma aliança com Acabe. Josafá, abençoado por Deus, mas faz uma aliança com Acabe e traz desonra para si. E Acabe, ainda por não ter respeito, obediência e honras a Deus, é morto. Não tem como você receber honras de Deus como Acabe tentou receber. Acabe se disfarçou, e Deus não dá milagre e não dá vitória na vida de quem anda disfarçado. A honra vem para todos. Segunda Reis, como eu falei no capítulo 4, aquela mulher foi honrada financeiramente por causa de um princípio. Antes dela ser honrada por Deus, ele já honrava os profetas, honrava a Deus e os seus vizinhos. Ela vive algo a qual nós, nos dias hoje atuais, passamos por muitas situações, principalmente financeiras, e ela teve uma restauração de vida financeira por causa de um princípio chamado honra. Ela declara para o profeta que o marido dela era servo dele e temia ao Senhor. A palavra temer no hebraico não significa ter medo, e sim honrava. E Deus, ele quer pessoas tementes a ele, ou seja, que honra ele, não pessoas que têm medo de Deus. Porque o medo de Deus não vai te levar ao céu, pelo contrário, vai condenar a sua própria alma. Porque às vezes um filho pode até ter medo do pai, mas quando ele cresce, esse medo acaba. Agora, quando ele tem temor, quando ele tem honra, essa honra não acaba, ela não se perde. Às vezes tem gente querendo conquistar as pessoas através do medo, ao invés do temor e da honra. Segunda Reis, ele fala claramente que só foi possível essa mulher viver uma restauração por causa da honra. A gente tem o costume de pedir oração, a gente tem o costume de ir na casa de Deus, mas recebemos bênção, recebemos milagre, não voltamos para honrar o Deus que fez o milagre. É inacreditável que se vai no hospital, uma consulta custa R$500. Ele vai te passar o medicamento mais caro, ainda vem na igreja e ainda dá testemunho. Mas quando o pastor ora, ele não é honrado com a mesma quantia que foi paga para o médico. Não que ele precise do dinheiro, Deus também não precisa, mas ele precisa que você reconheça quem é o Deus que faz milagre, quem é o Deus que muda. Segunda Reis, do capítulo 4 até o capítulo 8, fala sobre 7 restaurações apenas por causa desse princípio. Segunda Reis 4 até o capítulo 8, você vai ver que tem restauração financeira, restauração de vida, restauração de saúde, restauração de dignidade, restauração de compromisso e responsabilidade, restauração de fartura e de bens. Todas essas pessoas tiveram essa restauração por causa de um princípio chamado honra. Tem gente que quer restauração na sua vida, mas esquece de honrar a Deus. A única forma do homem honrar a Deus é cumprindo os seus princípios. A gente sabe que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, mas honrar a Deus acima de todas as coisas é um princípio valoroso, e a igreja não pode perder esse princípio. Segunda Reis capítulo 4 versículo 10 fala que a sunamita colocou 4 itens dentro de um quarto para honrar o profeta, da qual ela via passar e sabia que era um grande homem de Deus. As atitudes de um homem de Deus não são conhecidas quando ele prega, ou quando ele fala em línguas, ou quando entrega recado, mas sim pelas suas atitudes e qualidades. Não é pela postura dele, nem pelo seu terno, mas ele passava e ela via que era um grande homem de Deus, e coloca 4 itens dentro da casa para honrar o profeta. Itens que faltam dentro de muitos cristãos, que é a cadeira, que representa ensinamento, que é a mesa, que representa a comunhão, que é o candeeiro, que representa o Espírito Santo, e a cama, que representa descanso em Deus. Ela ainda coloca pão e água, que representa a palavra. Por causa dessa honra que ela fez o profeta se incomoda e pergunta: Geazi, essa mulher precisa de alguma coisa? Será que tem algo que possa fazer? Ele diz: não, ela é rica,
mas não tem filho. A riqueza não traz honra. Um filho traz mais honra do que a riqueza, porque quem tem filho sabe que ele é mais honrado do que se ele tivesse muito dinheiro. Aqui ele dá um filho, mas o menino morre anos depois, e ele faz uma restauração de vida por causa de um princípio chamado honra. Ela honrou ele no passado e ele foi lá, pelo poder de Deus, fazer uma restauração de vida. Mas não ficou só aqui. Em 2 Reis capítulo 8, vai ver que essa mulher, ela recebe o profeta em casa, a mando de Deus, para ela ir para as terras inimigas, porque ia haver uma fome de 7 anos. Ela vai, não questiona, não discute, não se preocupa com a casa que vai ficar e nem com sua herança, mas ela foi. Ela volta, ela perde tudo, perdeu a casa, perdeu as terras, foi invadida, mas ela vai reclamar com o rei. O rei, quando está ouvindo Geazi contar histórias, ele justamente está contando a história dessa mulher, da qual Eliseu tinha feito o filho viver. Geazi, ele aponta para ela e fala: rei, é esta mulher da qual eu falo. E ele fala: me declare. Ela conta a história e depois foi embora. O rei podia falar: abandonou seu povo na hora que ele mais precisou, mas o rei não perguntou isso. Ele não questionou, não falou nada. Se fosse nós, diríamos: você perdeu tudo para ficar esperto, porque não ficou aqui com a gente, não passou a dificuldade, não passou o problema. Mas o rei não questionou. Ele pega o oficial e diz: restitui tudo desta mulher, desde o dia que ela saiu até agora, e as terras, desde o dia que produziu até o dia de hoje. Tudo isso foi possível por causa de um princípio chamado honra. Quer ser honrado? Honre seu líder, honre seu pastor, honre sua igreja, honre onde você está. Porque esses dias eu vi uma pessoa falando mal da Adele, e eu fui lá e falei com ela: aonde você estava quando eu estava nas drogas? Aonde você estava quando eu estava no mundo? Você estava onde você estava? Porque a igreja me acolheu, porque a igreja acreditou em mim, porque a igreja mudou minha história. Agora você, é muito fácil falar mal da instituição Adele, porque você não congrega lá apenas para defender o seu político de estimação. E ele disse: está defendendo o seu líder? Eu falei: estou defendendo a instituição que mudou a minha história, a instituição que acredita, que faz o que vocês não fazem, que é pegar pessoas que não têm valor e valorizar, que é pegar pessoas desonradas e dar honra para elas, através de um princípio chamado Jesus Cristo. Aceite e você será honrado. Jesus não vai trazer riqueza para a sua vida, nem carros, nem status, mas ele vai te honrar. Talvez você esteja desacreditado, achando que não tem jeito, não tem solução, mas Deus fala: só não vai ter solução enquanto você não cumprir meus princípios e honrar o meu nome. A instituição muda a história sim, quando você acredita que Deus está nesse lugar, que Deus opera nesse lugar, que Deus muda vidas, que Deus restaura vidas. Ele fez isso ontem, continua fazendo hoje, vai continuar fazendo amanhã. Depende de mim, de cumprir os princípios éticos da Bíblia, para que assim Deus opere sinais e maravilhas na minha vida ou através de mim. E hoje as pessoas querem cumprir os princípios que satisfazem sua carne, os princípios que vão valorizar ela, e não os princípios que vão valorizar o outro sem esperar nada. Mas Doqueu entendeu perfeitamente que ia cumprir um princípio como servo de Deus, ajudar alguém que até então podia parecer que não merecia ser ajudado, mas ele entendeu: é um líder que está sobre mim, é um rei, e se é um líder sobre você, cumpre os princípios, porque a Bíblia nos ensina isso: honrar quem está acima de nós. Esses princípios vão trazer paz para a sua vida, esses princípios vão trazer anos de vida para a sua vida, esses princípios mudam a sua situação, porque tem pessoas que têm princípios e cumprem à risca. E princípios têm que ser valorizados. Princípios podem ser entendidos como aquilo que vem antes do começo ou no nascimento. Tem pessoas que cumprem princípios de família. Ninguém come enquanto todos não estiverem na mesa, porque Davi estava lá longe, cuidando de algo que não tinha valor, cuidando de ovelhas malhadas, da qual então não tinha valor, mas ele tinha um princípio: dar a vida por elas. Davi tinha um princípio: dar vida por aquilo que não tinha valor. E o que é que gerou esse princípio? Honra. Seus irmãos não estavam defendendo o rei, seus irmãos não estavam lutando para salvar a vida do rei contra o gigante de Golias, estavam cumprindo um princípio que defendia a vida de um homem, mas não receberam a mesma honra que o seu irmão recebeu. E Deus faz algo que eu ouvi esses dias falando: trouxe lá de fora para ser honrado dentro da casa.
Se você hoje quer ser honrado, se coloque de pé. A palavra honra, ela aparece mais de 104 vezes na Bíblia Corrigida Almeida. E Deus tem honra para nós. E você precisa cumprir esses princípios éticos se você quer ser honrado. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. Eu profetizo que a mão do Senhor esteja hoje cuidando daquilo que você não pode fazer, cuidando daquilo que você acha que não tem mais jeito nem solução, mas é através desse problema que Deus vai te honrar. Talvez o marido foi embora, talvez você perdeu muito, talvez ficou desempregado, mas Deus hoje ele tem honra a partir do momento que você buscar no Senhor Jesus. Soberano e Altíssimo Deus, queremos render graça. Visita cada um que nos assiste, visita cada um que está na nave da igreja. Eu profetizo bênção da parte do Senhor, por desejo entender que o princípio é buscar o Senhor acima de tudo, buscar a sua presença, orar, ler a Bíblia, praticar. Deus cobre eles com o teu sangue. Aqueles que eles não podem fazer, é o Senhor que pode. Aquele que não aceitou Jesus ainda, ele vai entender. O princípio para ser honrado é reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Deus abençoe esse lugar, abençoe nosso pastor presidente, abençoa os pastores dessa congregação, abençoa cada unidade de ADEC, meu Deus, em volta do Brasil, principalmente nosso pastor Luke, que, meu Deus, faz uma obra grandiosa e tem sido grandemente honrado, porque tem cumprido princípios bíblicos na sua palavra. Deus abençoe o pastor William, cobre ele com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus, e as palmas engrandecem o nome desse Deus, amém?